Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Esta é a terceira videoaula do curso de extensão Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. Trataremos nesta videoaula dos princípios ético-políticos e do encaminhamento pedagógico do mapeamento. Estes dois temas já foram, de alguma forma, tratados no segundo encontro síncrono. É verdade que, naquele momento, isso foi feito de forma aligerada, foi feito um panorama, foi apresentado um panorama geral desses dois elementos importantes da proposta, mas hoje nós esperamos que vocês possam conhecer as mudanças nos conceitos de princípio e de mapeamento do currículo cultural. É também importante que vocês levem em consideração a discussão feita no último encontro síncrono, quando pudemos, a partir daquelas duas situações, a partir daqueles dois exemplos, do Kabaddi e da brincadeira de elástico, sensibilizar todas as pessoas que nos acompanharam, todas as pessoas que participaram daquela conversa sobre a importância do lugar que ocupa a pessoa que faz a leitura das práticas corporais. O mesmo vale para essa discussão. É importante que vocês considerem que os conceitos, eles também sofrem pressões, eles também vão se modificando com o tempo, eles também podem ser concebidos de forma diferente. E isso aconteceu na própria produção conceitual do Currículo Cultural da Educação Física. A ideia de princípio aparece pela primeira vez, princípio curricular aparece pela primeira vez nessa obra, Educação Física, Currículo e Cultura, que foi publicada em 2009. Naquele momento, os princípios curriculares foram apresentados, foram tratados como princípios básicos. Nós estávamos atravessando, naquele período, uma influência muito grande dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico. E aí, com base nesses referenciais, nós propusemos que os princípios a serem levados em consideração pelos professores e professoras no momento em que eles definem as práticas corporais que serão tematizadas e também, em alguns casos, no momento em que eles organizam a prática pedagógica, que eles pudessem reconhecer as próprias identidades culturais. Também apareceu como princípio nessa obra o proporcionar a justiça curricular. Nós pensávamos que caberia ao professor selecionar práticas corporais de forma distinta, práticas corporais pertencentes a diversos grupos sociais, para que essa opção, essa decisão do professor, que é também uma decisão política, não exclusivamente pedagógica, de alguma maneira gerasse efeitos nos estudantes com relação aos grupos sociais, com relação à visão, às concepções, à maneira como os estudantes representariam os diversos grupos sociais que cultivavam, que criavam, que recriavam aquelas práticas corporais tematizadas. Um outro princípio que apareceu também a partir da influência, principalmente do multiculturalismo crítico, aparece nessa obra, é a noção de descolonização do currículo. Pensávamos que caberia ao professor atuar de modo a combater, a resistir à hegemonia colonial, à hegemonia, basicamente, dos países do hemisfério norte sobre os currículos de educação física que nós desenvolvemos aqui no Brasil. Um outro princípio que foi apresentado como princípio básico é a noção de evitar o daltonismo cultural. Também influenciado principalmente pela contribuição do multiculturalismo crítico e de obras, basicamente, de Vera Maria Candu e de Antônio Flávio Barbosa Moreira, evitar o daltonismo cultural é considerar que os grupos culturais, que os representantes dos grupos culturais, quando chegam à escola, trazem consigo um repertório cultural amplo e diversificado. E que muitas vezes as escolas, muitas vezes nas aulas de educação física, nós abordamos esse conhecimento, desenvolvemos o nosso trabalho, portanto, tratamos os estudantes como se todos eles aprendessem da mesma maneira, precisassem exatamente das mesmas experiências, interagissem da mesma forma com aquele conhecimento que estava sendo colocado em circulação. Um outro princípio também extraído do multiculturalismo crítico é a ideia de ancoragem social dos conteúdos. Desde aquele momento, nós já pensávamos, nós já defendíamos que uma prática corporal, para ser tematizada na escola, ela precisa ter alguma ocorrência social, ou seja, ela precisa estar presente na sociedade, as crianças
jovens, adultas, adultos, idosos e idosas que frequentam a educação básica precisariam reconhecer a ocorrência dessa prática, sabê-la, né, sabê-la que existe, saber onde acontece, saber de que maneira ela é efetivada nas várias situações, nas várias comunidades. Entretanto, neste trabalho, que já é um trabalho resultante de uma pesquisa em que o autor, que no caso sou eu mesmo, nós pudemos analisar um conjunto grande de relatos de experiência e também realizar entrevistas narrativas com professores e professoras que colocavam em ação o currículo cultural naquele momento, convidando essas pessoas a narrarem experiências pedagógicas que, no entender deles e delas, pudessem se alinhar, se aliar, se afiliar ao currículo cultural da educação física. Todo esse material foi analisado mediante o confronto com os estudos culturais e o multiculturalismo crítico. E então a noção de princípio foi transformada na ideia de alicerce. Naquele momento nós pensávamos, observem que eu estou conjugando no passado, nós pensávamos que o currículo teria alicerces e alvenaria. Alicerces, aquilo que daria a base, seriam os princípios curriculares, e a alvenaria, aquilo que preencheria, rechearia, né, e daria proteção, abrigo às pessoas, seriam os encaminhamentos pedagógicos, as atividades de ensino, as situações didáticas, como naquele momento nós estávamos denominando. Então, ao analisar os materiais produzidos pelos professores e professoras ou analisar a transcrição das entrevistas, nós percebemos que muitos e muitas também buscavam alguma articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Em vez de reconhecer as nossas próprias identidades culturais, como aparecia no texto anterior, nós chegamos à conclusão, após a realização da pesquisa, que os professores e professoras se esforçavam, desenvolviam um trabalho de reconhecimento da cultura corporal da comunidade. Também identificamos uma influência da justiça curricular nas práticas dos professores, da descolonização do currículo, também influenciando a prática dos professores, do evitamento ou da rejeição, como mais recentemente tem sido chamada, ao daltonismo cultural, e também uma preocupação que os professores e professoras tinham de situar sócio-histórica e politicamente as práticas corporais que estavam sendo tematizadas. Então a gente percebe alguma mudança, não só na ideia de princípio, mas também na própria compreensão que cada um desses princípios apresentou. Então, de 2009, após a realização da pesquisa, lá em 2011, quando é publicado esse trabalho, já há alguma mudança conceitual. Mas, sem dúvida, o trabalho que trouxe um maior impacto no conceito de princípio do currículo cultural foi a pesquisa de Pedro Xavier Russo Boneto, nosso querido Pedro, e ele entrevistou professores. Ele solicitou que uma série de professores fizessem um registro em diário de bordo digital. Ele procurou também perceber conexões entre os princípios e os encaminhamentos pedagógicos, as situações didáticas. E o Pedro também analisou relatos de experiência. Então, o Pedro pegou uma massa maior de dados e fez todo esse trabalho tensionando esse material, tensionando esse referencial empírico a partir da filosofia deleuze-guattariana. E aqui eu vou fazer de forma muito sintética, recomendo que vocês façam a leitura dos artigos que foram publicados a partir da dissertação ou da própria dissertação, que está disponível no site. Todo esse material que a gente menciona está sempre disponível no site, e que vocês vão perceber que, entre tantas outras contribuições importantes, a filosofia deleuze-guattariana trabalha com a ideia de agenciamento. E vai nos dizer, não são os únicos autores que trabalham com essa ideia, mas vai nos dizer que nós somos agenciados, ou seja, nós somos influenciados, nós somos afetados e somos levados a agir de determinada maneira em função de 3 tipos de acontecimentos. Né? Então, nós temos aqueles acontecimentos que Deleuze e Guattari vão situar como linhas duras, aqueles acontecimentos, né, que nos levam a agir de certa maneira, que Deleuze e Guattari vão denominar de linhas flexíveis e também de linhas de fuga. E o Pedro, nesse trabalho, ele faz um paralelo, faz uma relação entre os princípios
do currículo cultural da educação física e as linhas flexíveis, entre os encaminhamentos pedagógicos e as linhas duras. O que vamos trabalhar agora, né, a nossa preocupação agora nesta videoaula é sobre os princípios. O que o Pedro percebeu ao conversar com os professores, ao fazer rodas de conversa com os professores, grupos de discussão, melhor dizendo, e também o diário de bordo digital e também a análise de relatos de experiência de professores que não frequentavam o grupo, Pedro percebeu algo muito interessante, que na verdade os princípios eles agenciam os professores são afetados pelos princípios. Por isso que o Pedro, nesse trabalho, ele rompe com a ideia de princípios básicos, de princípios curriculares, e vai adotar um conceito mais adequado, que é de princípios ético-políticos. E nós estamos, desde essa pesquisa, nós estamos trabalhando com essa noção também. É importante dizer para vocês, gente, que neste trabalho, né, em que ele discute, a partir da filosofia deleuze-guattariana, há um deslocamento, né, da análise, há um deslocamento da produção, como vocês perceberam. O Pedro se afasta da discussão dos estudos culturais, da discussão do multiculturalismo crítico, e vai colocar um outro referencial para olhar para a realidade, olhar para aquilo que os professores dizem que fazem, para aquilo que os professores anunciam como fazem. Foi interessante esse movimento, porque isso abriu caminho também para outros campos teóricos, e desde então, né, há uma movimentação na produção conceitual sobre o currículo cultural, pouco baseada no mesmo referencial, né? Ou seja, esse conjunto de teorias que estamos chamando, agrupando de modo muito genérico de teorias pós, ela é bem maior, né, que aquelas iniciais, né, que os estudos culturais e que o multiculturalismo crítico. Também é importante dizer para vocês, né, que o resultado dessa pesquisa, em certa medida, me frustrou, porque eu pensava até então que bastava o professor, né, memorizar, decorar, conhecer os princípios curriculares para que ele pudesse adotá-los. O trabalho de investigação do Pedro mostrou que não é bem assim, né? Ou seja, não são todos os professores e professoras que são afetados por determinadas concepções de sociedade, de escola, de educação física, de criança, de jovem, adulto, adulta, idoso, idosa, de papel, né, da ideia que a escola ocupa na sociedade, ou seja, do que ela representa para todas as pessoas. Então, com isso, a partir dessa pesquisa, nós nos demos conta que não são todas as pessoas que se afiliam ao currículo cultural, não são todas as pessoas que simpatizam, que se alinham à mesma noção de sociedade, à mesma noção de cultura, à mesma noção de conhecimento, que de alguma maneira levam os professores e professoras a agirem de determinada maneira. Então, é importante destacar que os princípios ético-políticos, na verdade, eles afetam, eles agenciam os professores e professoras, levando-os a atuar de determinada maneira. E essa atuação acontece tanto na definição das práticas corporais, quanto na organização e desenvolvimento das situações didáticas, dos encaminhamentos pedagógicos. Então, os professores e professoras, agenciados pela importância de desenvolver um trabalho vinculado com o projeto político-pedagógico da escola, definem determinadas práticas corporais. Os professores e professoras, agenciados pela importância de valorizar, de conhecer e reconhecer o patrimônio cultural corporal da comunidade, eles também organizam as suas práticas e desenvolvem suas práticas de determinada forma. Alguns professores, algumas professoras, porque esses princípios eles não afetam todas as pessoas da mesma maneira, também entendem que é importante que todos os grupos que coabitam a sociedade tenham suas práticas corporais valorizadas na escola, porque isso tem um impacto direto, né, na maneira como as crianças que estão lá vivenciando uma determinada brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte, uma ginástica, como que elas concebem os grupos que produziram e reproduziram essas práticas corporais. Alguns professores, algumas professoras também são afetados pela descolonização do currículo e eles também se dão conta que o currículo da educação física é um currículo colonizado e que precisa, portanto, portanto, conviver com outras práticas corporais e também com outros saberes sobre aquelas práticas corporais. Então,
nós sabemos que as práticas corporais sempre são apresentadas, trabalhadas na experiência escolar a partir do referencial da cultura hegemônica. Quando o professor está afetado pela descolonização do currículo, mesmo que ele esteja trabalhando com uma prática corporal hegemônica, com uma prática corporal europeia ou estadunidense, com uma prática corporal cultivada por membros da elite socioeconômica, esse professor, essa professora cria canais, cria meios, cria vias, cria veredas de ingresso, né, de participação e de colocação, de enunciação de outros conhecimentos sobre aquelas práticas corporais, de outras formas de ver aquelas práticas corporais, e esses saberes estão às vezes em circulação na própria comunidade escolar. Nesse estudo, o professor Pedro também percebeu que estes professores, estas professoras entendem que é muito importante organizar as situações didáticas de tal maneira que as crianças com repertórios diferentes, que as crianças com formas de lidar com aquela prática corporal diferentes também possam participar. Então, de maneira bem contundente, esses professores e essas professoras, eles evitam tratar todos e todas da mesma maneira, eles evitam pensar que todas as pessoas aprendem da mesma forma, eles evitam pensar que as aulas têm que ser iguais, ou seja, garantir a mesma experiência para todas as pessoas. Quando você observa as aulas culturalmente orientadas, as aulas desenvolvidas por professores e professoras que afirmam colocar o currículo cultural em ação, você percebe que as crianças estão fazendo coisas diferentes na mesma aula, porque essas crianças também são sujeitos da cultura, com repertórios diferentes e que são mobilizados de forma distinta também. Nesta pesquisa, o professor e a professora, né, a pesquisa mostrou que o professor e a professora também são agenciados pelo princípio ético-político da ancoragem social dos conhecimentos. Ou seja, há uma preocupação, isso já tinha aparecido na pesquisa anterior, mas dessa vez isto é tratado como um agenciamento sobre o professor. Há uma preocupação do professor, ele é levado a se preocupar com uma compreensão mais elaborada da ocorrência social da prática corporal, ou seja, a leitura da prática corporal, ela ganha em qualidade na medida em que o professor e a professora organizam situações didáticas que permitem compreender como aquela prática corporal se situa socio, histórica e politicamente, ou seja, como que ela acontece, a quem ela interessa, quais são as forças em ação, como ela é desenvolvida, e tem a ver também, né, gente, com a própria experiência que as crianças vão acumulando com aquela prática corporal, seja do lado de fora ou dentro da escola. Bom, mas não fica por aí, né? Mais recentemente, o nosso querido Flávio Nunes dos Santos Júnior desenvolveu esta pesquisa, que foi defendida em 2020, né, a dissertação de mestrado dele, e a partir do pensamento decolonial, a partir de um movimento chamado modernidade colonialidade, que tem como protagonistas estudiosos da América Latina, o professor Flávio vai a campo, acompanha professores e professoras em atuação na região periférica da cidade de São Paulo. O professor Flávio participa das atividades juntamente com seus colegas. O professor Flávio faz rodas de conversa com as crianças. O professor Flávio registra tudo o que está acontecendo e analisa todos esses materiais a partir do referencial decolonial. E ele conclui, nessa pesquisa, ele conclui que as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, as adultas e as idosas que frequentam a educação básica, quando trabalham com professores que afirmam desenvolver o currículo cultural da educação física, eles entendem que podem se colocar, eles entendem que aquilo que eles dizem é escutado pelo professor, pela professora, eles entendem que os professores e professoras incorporam aquilo que eles dizem, ou seja, os seus saberes, aqueles saberes produzidos na sua vivência cotidiana, eles incorporam aqueles saberes nas aulas, valorizando aqueles saberes. Então, o Flávio percebeu
que nas aulas de educação física culturalmente orientadas há um encontro de conhecimentos distintos, há um encontro de saberes que vêm dos grupos sociais que frequentam a escola, né, das crianças, das camadas populares que frequentam a escola, e quando isso acontece, o professor Flávio, segundo ele pesquisou, segundo ele encontrou, segundo ele concluiu, você tem uma quebra daquele paradigma da colonialidade, aquele paradigma capitalista, aquele paradigma do patriarcado, e ele abre um caminho, né, para um pensamento pós-abissal nos dizeres, né, de Souza Santos, ou seja, estabelecendo, desestabilizando um conjunto de conhecimentos que são sempre apresentados como verdades, um conjunto de conhecimentos que são sempre tidos como apropriados à escola. E, portanto, né, mesmo as camadas que pouco dialogam com esses conhecimentos se veem na obrigação de se apropriar desses conhecimentos. No currículo cultural da educação física, segundo a pesquisa realizada pelo professor Flávio, o que ele percebeu é outra coisa, né? Então, as aulas são esses encontros de conhecimentos diferentes, sem uma hierarquização, sem uma classificação, sem uma exaltação dos saberes hegemônicos, sem um apagamento, sem um silenciamento, sem um epistemicídio dos saberes produzidos nas camadas populares. Bom, os princípios ético-políticos, a partir da pesquisa do Flávio, eles ganharam mais um agregado, né? Então, além daqueles que nós já abordamos, aqueles que foram trabalhados, foram estudados na pesquisa do professor Pedro Boneto, o professor Flávio também nos apresenta o favorecimento da enunciação dos saberes discentes, ou seja, o professor Flávio identifica que os alunos, né, as alunas, as pessoas que frequentam a educação básica, eles se sentem à vontade, porque eles sabem que aqueles que frequentam a educação básica nessa perspectiva, eles se sentem à vontade porque eles sabem que aquilo que eles dizem vai ser valorizado pelo professor, vai ser considerado pela professora. É muito importante. Recentemente houve um debate sobre esse trabalho no grupo, e aí alguns colegas disseram, olha, talvez a potencialização dos saberes discentes, talvez uma valorização dos saberes discentes, talvez uma incorporação dos saberes discentes, nem todos nós, né, naquele dia pelo menos, né, fomos muito simpáticos à ideia do favorecimento da enunciação dos saberes docentes. Mas é dessa maneira que consta na pesquisa e é dessa maneira que consta nos artigos que vêm sendo produzidos, nas apresentações de trabalho, etc. Bom, gente, passemos então ao mapeamento, né? E essa noção de mapeamento, ela é muito interessante, ela também tem uma certa história no meio da produção do currículo cultural da educação física, e nós entendemos agora, bem recentemente, conforme o texto que ficou sugerido aí para a leitura deste encontro síncrono, né, do encontro síncrono desta semana, nós entendemos que nem todas as obras do currículo cultural da educação física trataram o mapeamento da mesma maneira, e isso contribuiu para uma certa confusão sobre a compreensão desse conceito. Não sei se vocês estão vendo, essa é a Judite, que está aqui nos fazendo uma visita, né, querendo saber o que está acontecendo aqui com o currículo cultural, né, Juba? Bom, o mapeamento ele é mencionado pela primeira vez nessa obra, né, Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas, publicada na sua primeira edição em 2006. E nesse texto, o mapeamento ele é apresentado como um instrumento que a professora poderia utilizar para identificar uma série de coisas presentes lá na escola. Então, o mapeamento ele seria uma coleta de informações do patrimônio da cultura corporal da comunidade por meio de uma pesquisa de campo. Nós chegamos a sugerir nesse livro até o instrumento, né, que perguntas que o professor precisava responder para que ele pudesse mapear. Naquele momento, entendíamos que essas informações seriam necessárias para o professor definir a prática corporal que seria tematizada. Vale a pena, né, vocês voltarem nessa obra e verem lá qual era o instrumento que a gente estava propondo. E nesse próprio texto, o mapeamento também é apresentado como forma de avaliação diagnóstica, algo que vai se repetir também em outros textos. Ou seja, se você pensar toda a influência conceitual da avaliação diagnóstica tem mais relação com o tecnicismo educacional do que com a perspectiva, com as teorias pós, com a perspectiva cultural
mas naquele momento, né, nesse processo de produção de uma teoria curricular, olhando para a prática, dialogando para a prática, esse instrumento ele foi utilizado numa escola da Prefeitura Municipal de Osasco, uma escola que durante 1 ano e meio nós acompanhamos uma professora que desenvolvia um currículo culturalmente orientado e nos parecia, portanto, que era um instrumento interessante. Contudo, a noção de mapeamento ela é retomada nesse trabalho, mas este livro, né, gente, Educação Física, Currículo e Cultura, ele foi um livro que se buscou um adensamento conceitual. Se buscou aprofundar as contribuições dos estudos culturais do multiculturalismo crítico e, de alguma maneira, apresentar o pós-colonialismo, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo como campos conceituais que poderiam influenciar, que poderiam inspirar a prática pedagógica, né, dos professores que afirmam colocar em ação o currículo cultural da educação física. Neste livro, que ele não trata, ele não detalha, ele não se aprofunda nas discussões sobre a prática pedagógica, o mapeamento ele é apresentado simplesmente como primeiro passo, né? Então, é um tanto acanhada, né, essa explicação para o mapeamento, mas é dessa maneira que o mapeamento é apresentado. Como vocês bem sabem, imagino que a maioria de vocês saibam, Mário e eu tivemos a oportunidade de trabalhar com a Prefeitura Municipal de São Paulo, né, ao longo de 2006 e 2007, na produção das orientações curriculares daquela gestão e depois trabalhando com professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, estimulando, né, o processo de compreensão dessa proposta e acompanhando né, como que essa proposta vinha sendo desenvolvida na prática. Estes professores e professoras contribuíram, fizeram registros interessantes que acabaram documentados nesse livro. Este livro, ele é o texto das orientações curriculares, mas é um texto mais alongado, porque normalmente os documentos oficiais eles são um pouco mais enxutos. Este livro, ele não comete aquilo que nós vimos com bastante ressalvas naquele documento curricular, nas orientações do município, que era, né, um rol de expectativas de aprendizagem, mas ele detalha um pouco mais a prática pedagógica e também apresenta os relatos de experiência, né? Ou seja, não é a primeira vez que o relato de experiência aparece numa publicação, ele tinha aparecido em 2007 também, né, no relato de experiência sobre o Futebol Society, mas aqui, né, nós estávamos nos aprofundando nessa discussão das práticas e entendendo que uma das questões mais importantes da perspectiva cultural da educação física é o conhecimento que os professores produzem na escola. Então, é importante o registro desse conhecimento, dessas histórias. Esses materiais, eles apoiam a formação de professores, eles são também um momento de autoformação do professor. Esses materiais, eles documentam uma história de trabalho do professor, eles também podem ser objetos de análise, podem, né, se tornar materiais interessantes para a gente compreender como que o currículo cultural vem sendo desenvolvido, vem sendo produzido, vem sendo criado e recriado. E neste livro, né, Praticando Estudos Culturais na Educação Física, o mapeamento é apresentado como avaliação diagnóstica. É muito complicado, né, gente? A gente agora, né, claro, 12 anos depois, com muitas pesquisas realizadas, muitos trabalhos no campo, né, trabalhos de prática, professores e professoras trabalhando com isso, com essa perspectiva, é complicado a gente compreender o mapeamento como avaliação diagnóstica, porque, na verdade, o que você quer com uma avaliação diagnóstica é tentar identificar aquilo que eles sabem sobre o que você pretende ensinar. O currículo cultural não tem essa preocupação, o currículo cultural não trabalha dessa maneira, nem trabalhava naquela época dessa maneira, mas eram as influências que existiam, como nós estávamos afetados pela discussão tecnicista, como a discussão tecnicista, e se vocês quiserem também, né, a pedagogia crítica, a pedagogia libertadora de Paulo Freire também estava lá nos influenciando. Então, havia uma noção, uma certa noção de mapeamento, como tentar identificar os conhecimentos que as crianças, jovens, adultos, idosos e idosas possuíam sobre aquilo que seria abordado, tematizado. Mesmo que a narrativa fosse de, né, reconhecer e valorizar a cultura corporal da comunidade. Bom, contudo, voltamos a esse trabalho, né? Foi um trabalho extenso, com uma análise de mais de 30 relatos de prática, com entrevistas narrativas, né? Já mencionei esse aspecto, né? Já mencionei como esse trabalho foi feito e analisado, esses materiais analisados a partir
né, dos referenciais dos estudos culturais do multiculturalismo crítico, o mapeamento ele já aparece de outra forma, né? Então, nesse texto, mapear quer dizer identificar quais manifestações corporais estão disponíveis aos alunos, bem como aquelas que, mesmo não compondo suas vivências, encontram-se no entorno da escola ou no universo cultural mais amplo. Com isso, gente, a gente já quer dizer para vocês, mapeamento não é conhecer a realidade dos alunos. Mapeamento não é a gente identificar o que os alunos fazem para trabalhar com aquilo que os alunos fazem. Então, a gente já está rompendo com isso. E como que a gente chega a essa conclusão? Conversando com os professores, analisando os relatos dos professores, vendo o que os professores estão fazendo. Então, aquilo que os professores faziam na escola não era avaliação diagnóstica. Foi o que nos levou a pensar, né, que mapeamento, ou seja, nessa pesquisa, mapeamento seria, a partir daquilo que se faz, né, seria outra coisa e não avaliação diagnóstica. Mas, olha como o texto é complicado. Mapear também significa levantar os conhecimentos que os alunos possuem sobre uma determinada prática corporal. Mas isso tem que acontecer, porque se você vai tematizar uma brincadeira, uma dança, um esporte, uma ginástica ou uma luta, é importante que as crianças, né, vamos supor que você chega nessa definição e você define a partir de um certo caminho. E ao fazer essa definição, é claro que há crianças com mais história, menos história com aquela prática corporal. Algumas crianças que talvez desconheçam. Na outra turma, talvez tenha uma criança, ou na escola tem um funcionário, uma funcionária, um professor, uma professora, que tem contato com aquela prática corporal, ou que é praticante, representante daquela prática corporal. Então, mapear não é levantar os conhecimentos para trabalhar a partir deles, para apresentar uma visão melhor daqueles conhecimentos, mas mapear também é identificar o que as pessoas sabem, né, nesse texto, né, gente? Também é identificar o que as pessoas sabem sobre aquela prática corporal que vai ser tematizada. Bom, e aí, né, nada como um dia depois do outro, mais recentemente, em 2018, o Marcos Ribeiro das Neves, nosso querido Marquinhos, ele conclui a sua pesquisa de mestrado. O trabalho que ele fez foi uma autoetnografia, ou seja, ele etnografou a própria prática, as próprias visões que ele possuía sobre aquilo que ele estava trabalhando, né, sobre o seu fazer pedagógico. Ele também fez etnografias com 2 colegas, também que trabalham em escolas públicas da região periférica da cidade de São Paulo, e ele tensionou toda essa produção com base no pós-colonialismo. Então, o Pedro foi dialogar, né, com a filosofia deleuze-guattariana, o Flávio, ele trabalhou com o movimento colonial, movimento modernidade e colonialidade, né, o pensamento decolonial, Boaventura Sousa Santos, Walter Mignolo, né, e tantos outros. E o Marcos Ribeiro trabalha com Homi Bhabha, trabalha com autores do pós-colonialismo, que vão nos ajudar a olhar para aquelas práticas que os professores e professoras faziam e entender como que as pessoas que participavam daquelas práticas significavam as próprias experiências e significavam e quais eram os efeitos daquelas práticas, né, daquele currículo cultural, nas representações que os estudantes tinham sobre si e sobre as práticas corporais. Então, é um texto, né, que também né, que além de estar disponível no site, vocês também encontram vídeos abordando esse material, vocês também encontram artigos, né, que vocês podem ler e se apropriar dessa discussão, desse trabalho interessante que ele realizou. Um aspecto muito importante é que o Marcos ele se ateve à prática pedagógica, aquilo que os professores estavam fazendo e aquilo que acontecia nas aulas. E ele foi se dando conta que em todas as aulas os professores mapeavam, que em todas as aulas os professores mapeavam, no sentido que não só o professor mapeia, né? Todo mundo mapeia, mas os professores, eles não é que eles mapeavam no começo para desenvolver depois. Tudo aquilo que ia acontecendo com os professores, tudo aquilo que ia acontecendo no entorno da escola, tudo aquilo que acontecia com os estudantes, com as estudantes, fazia parte desse mapeamento. Então, o Marcos vai trabalhar com uma outra noção de mapeamento. O Marcos Ribeiro, né, Marcos Ribeiro das Neves, vai trabalhar com o mapeamento como uma escrita possível a respeito das práticas corporais, sujeitos, condições do bairro, marcadores identitários, significados produzidos
na e pela comunidade, as fronteiras culturais daquela prática corporal ali naquela comunidade, os afetos que circulam. E aí o Marcos vai trabalhar com essa noção de mapeamento, que mais recentemente a gente está entendendo que é um percurso cartográfico, é a produção de mapas. Mapear é produzir mapas, e mapas que têm a ver com o percurso realizado, mapas que têm a ver com os encontros, mapas que têm a ver com os choques, mapas que têm a ver com os afetos, mapas que têm a ver com tudo aquilo que a escola está vivendo, com tudo aquilo que a escola está sentindo, que as pessoas daquela escola estão sentindo. Então, veja bem, neste momento tão complicado que nós estamos atravessando, onde professores e professoras estão lá desenvolvendo o ensino híbrido, né, sobretudo nas redes públicas, o que você observa? Você observa que os professores e professoras são obrigados a mapear de várias maneiras, e esse mapa nunca termina. O registro, né, desse mapa, a cartografia, ou seja, a produção desse mapa nunca termina, porque cada semana é de um jeito, cada semana eu estou com um grupo, cada semana eu estou aí com receios, atento, as pessoas que frequentam a escola também estão, a movimentação nas turmas ela é diferente, ou seja, há todo um contexto que esse professor, essa professora precisa levar em consideração, precisa mapear, precisa incorporar nas suas práticas, precisa modificar o seu percurso a partir daquilo que vem acontecendo, a partir daquilo que vem sendo dito pelas crianças, a partir daquilo que está do lado de fora da escola, que afeta a escola, a partir daquilo que está dentro da escola e afeta a prática pedagógica, a tematização que o professor está desenvolvendo. Então, o que nós vimos? Nós vimos que a noção de princípios ético-políticos que nós temos agora, né, noção essa com a qual nós estamos trabalhando agora, incluindo aqui favorecer a enunciação dos saberes decentes, ela nem sempre foi assim. Que a produção de conhecimentos e principalmente o trabalho realizado pelos professores e professoras que vai nos ajudando a repensar a perspectiva cultural da educação física. Por isso que ela é metamórfica, né? Por isso que ela vai se modificando o tempo todo. Por isso que cada professor e professora desenvolvem de um jeito. A mesma coisa acontece com a noção de mapeamento, e vocês verão também com os outros encaminhamentos pedagógicos, né? Então você tem textos da perspectiva cultural mais recentes que incorporaram reflexões, análises e contribuições de pesquisas mais recentes. Então a narrativa, as informações, aquilo que está sendo escrito sobre o currículo cultural da educação física é diferente do que aquilo que foi escrito em trabalhos anteriores. Então, com o mapeamento aconteceu isso, né? Então hoje nós entendemos que o professor ele mapeia o tempo todo. Hoje nós entendemos com o trabalho do Marcos que não só o professor mapeia o tempo todo, que mesmo durante o mapeamento acontece o processo de ressignificação, e nós já vimos trabalhos da educação física cultural que às vezes tratam isso como etapas, como fases, como passos. Hoje nós não estamos pensando dessa maneira, né? Hoje a ressignificação, a leitura, a vivência, o aprofundamento, a ampliação, o registro e a avaliação, eles vão caminhando junto. Eles vão afetando o professor, né? O professor vai organizando e desenvolvendo, o professor está sendo afetado pelos princípios ético-políticos, e cada professor vai artistando o currículo cultural ao seu modo. Cada professor vai desenvolvendo essa perspectiva de trabalho em diálogo com o lugar onde está, em diálogo com o que ele pensa, com o que ela pensa, em diálogo com a comunidade onde ele e ela trabalham. Então, todas as obras que eu mencionei estão aí disponíveis para vocês no site do grupo. Os textos vocês acessam, os relatos de experiência vocês acessam no site. Eu sugiro, recomendo que vocês naveguem, conheçam os relatos de experiência, percebam que os próprios relatos eles são diferentes, né, a depender do contexto e a depender do momento, né? Então nós temos desde relatos de experiência lá, né, da primeira década do século XXI e relatos de experiência agora bem mais recentes, de 2020, e daqui a pouco também teremos relatos de experiência de 2021. E no canal do grupo, onde vocês estão acessando as videoaulas, o registro dos encontros, vocês também encontram na playlist Práticas Pedagógicas, vocês também encontram vários e vários registros de práticas que foram realizadas pelos professores e professoras que afirmam colocar em ação o currículo cultural. Que fique de mensagem que ninguém faz nada sozinho, isso aqui só está acontecendo porque vocês estão aí e porque muitos e muitas professores e professoras vêm trabalhando para produzir conhecimentos, para colocar em ação cultural, para
produzir o seu currículo cultural na escola em que a pessoa trabalha. Fiquem bem, nos encontramos no próximo Encontro Síncrono. Até logo!